Essa é a Agatha Félix. Ela era filha única. A família da Agatha se esforçava para que a menina tivesse aulas de balé e também de inglês. Só que, morando no Alemão, tinha uma coisa que a família jamais poderia dar para a Agatha. A família jamais poderia dar para a Agatha alguma proteção contra a polícia. A vida da Agatha acabou só 8 anos depois de começar. Foi quando um PM atirou nela pelas costas. A Agatha estava embarcando numa Kombi quando foi atingida. Mais uma criança morta. Aconteceu de novo. A comunidade, claro, ficou revoltada. Venham nos ajudar! Eu quero dizer para esses policiais que estão ao alcance da nossa voz. Vocês também têm família, têm mãe, têm filho. Antes de fazer uma covardia cruel dessa, não teve troca de tiro não, gente. Por favor, respeite o nosso direito de ir e vir. Tem uma comunidade, mora pessoas do bem. Por favor. Agatha não é a primeira criança morta pela Polícia Militar do Rio. E não será a última. Helicópteros sobrevoam as comunidades, atiram a esmo e atiram até em escolas. Vai acontecer de novo se a gente não fizer nada. As crianças registram com canetinha e lápis de cor o trauma, a tristeza, a raiva. O Brasil distribui violência seguindo estritos critérios sociais e raciais. O governador Witzel é um expoente da distribuição de violências e traumas. Quando a polícia dele mata uma criança, ele culpa os direitos humanos. Quem morre são os inocentes. Então tá na sua conta, defensor dos direitos humanos. Esses cadáveres desses jovens não estão no meu colo. Estão no colo de vocês que não deixam que as polícias façam o trabalho que tem que ser feito. Quando ele diz cadáveres no plural, ele quer dizer que muitos já morreram. E não precisa ser um gênio para entender que muitos ainda vão morrer, enquanto Witzel continuar fazendo o que ele faz. Essas imagens são de fevereiro de 2019. A polícia tinha acabado de matar a Jennifer Gomes, uma menina de 11 anos que sonhava em ser ginasta. A menina de apenas 11 anos levou um tiro no peito hoje à tarde em Triagem. Os moradores chegaram a incendiar um ônibus. A morte da Jennifer segue o mesmo roteiro de sempre. Os policiais se sentem autorizados para abrir fogo contra os pobres. Quando eles matam uma criança, aí eles inventam uma história qualquer. E às vezes a história é flagrantemente mentirosa. No caso da Jennifer, a PM disse que estava resolvendo um roubo de cargas e que a menina já estava baleada quando os policiais chegaram. A versão da PM é assintosa, é revoltante e é de fazer mesmo as ruas pegarem fogo. Esse é o Complexo do Chapadão. É aqui que morava o Cauê dos Santos. Cauê viveu apenas 12 anos nesse mundo e devem ter sido 12 anos muito duros. Ele vendia doce no cruzamento para ajudar a família em casa. No começo desse mês de setembro, ele voltava para casa com uns trocados no bolso. Deveria estar com fome, deveria estar cansado. Ou talvez ainda tivesse energia para jogar bola naquele dia. Talvez, porque o Cauê sonhava em ser jogador de futebol. Só Deus sabe o que ele poderia ter sido se não tivesse levado um tiro de fuzil na cabeça naquele dia. Segundo a polícia, e só segundo a polícia, o Cauê era um traficante. A voz que você ouve agora é da Nádia, a tia dele. A Nádia sabe que tipo de sobrinho ela tinha. Um policial dizer que o Cauê era envolvido, porque ele quer esconder o despreparo dele, que ele tá despreparado. Ele volta pra academia de polícia pra poder ser um policial, porque eles têm que proteger, eles não têm que matar. E não tinha necessidade deles chegarem ali fazendo isso.
Eles tinham necessidade, sim. Eles podiam descer do caveirão e mandar todo mundo parar. Mas fazer isso, não. Atirar na cabeça de uma criança. Porque se ele realmente fosse um bandido, ele não tinha esse semblante sorrindo, dizendo que quer conhecer um jogador Neymar. Isso é que é triste, isso que dói. Por quê? Porque ele é preto, porque ele é negro, porque é pobre. Esse aí é o Cauã Rosário, de 11 anos. Ele estava andando de bicicleta na estrada do Engenho, na zona oeste do Rio. Ele foi baleado em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, provavelmente nunca vão ser esclarecidas. A polícia teria atirado em bandidos que estavam em uma moto, mas, segundo a comunidade, os bandidos não eram bandidos. E muito menos tinham disparado contra a polícia. O Cauã chegou a ser socorrido e levado ao hospital. Quando o caso foi noticiado, a imprensa informou que não se sabia se o tiro que atingiu o Cauã tinha sido disparado por um bandido ou por um policial. Ainda não se sabe se o disparo que atingiu a criança foi feito por um policial ou por um criminoso. Só que essa dúvida aí da jornalista é a dúvida errada. Não se sabe nem ao menos se havia bandido nessa história. Uma vez a cada 15 dias, Cauã Peixoto ia para Chatuba visitar o pai. Em março de 2019, num sábado, uma dessas visitas terminou de maneira trágica. O Cauã Peixoto tinha ido comprar um lanche e a polícia estava fazendo uma ronda na região. A polícia diz que foi atacada. Os moradores dizem que não houve ataque nenhum. O fato é que a PM atirou no Cauã, pro desespero da mãe dele, a Luciana. Durante 6 anos nunca aconteceu isso que a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. E, infelizmente, nessa madrugada aconteceu tudo isso, que foi o pior pesadelo da minha vida. Ao telejornal local da Globo no Rio, uma testemunha do assassinato do Cauã contou que em Chatuba existe um código não escrito, determinando que os moradores evacuem as ruas quando a polícia estiver passando. O Cauã não saiu da rua e o crime dele foi esse, foi existir. Eles saíram para comprar lanche lá numa lanchonete lá perto. Assim que chegou na rua Rondão Gonçalves com a Magna de Carvalho, os policiais estavam vindo pela Rondão de encontro a eles. Os pessoal estavam na rua, evacuaram. Aí o menino pegou e falou, corre cão, corre cão. Ele falou, corri nada, eu não fiz nada. Correu pra cá, não fiz nada, aí ficou parado. Já desceu atirando já, em direção a ele. E o tiro simplesmente pegou no abdômen. Aí ele caiu, encostado no muro. Esse é o Diogo Costa, de 16 anos. Ele morava no bairro São Francisco, em Niterói. O Diogo jogava no América, levava futebol muito a sério. O Diogo ia descendo a rua carregando uma mochila, e dentro dela estavam as chuteiras. Era para ser mais um dia como qualquer outro, mas ele deu de cara com uma operação policial. O Diogo foi baleado nas costas. O corpo ficou jogado no chão e pelos policiais teria ficado lá mesmo, jogado. Só que aí o avô dele, o seu Cristóvão, passou pelo local. Eu passei e vi o corpo no chão, mas não identifiquei que era meu neto. Quando eu cheguei um pouquinho, 50 metros na frente, que me deu um toque na cabeça, que meu neto tinha descido para ir treinar. Eu parei o ônibus, botei no freio de mão, fui abrir a porta, fui lá ver, era meu neto. Agora tu imagina a situação dessa. E os PM lá. Ainda falaram que meu neto era traficante. A garotada toda do América aqui, o treinador do América aqui. Foi o senhor que socorreu ele? Eu que socorri. Eu peguei ele no hospital, quando ele nasceu, e peguei ele no colo quando ele morreu.